Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me
Boa noite, irmãos, graça e paz. Você está no canal da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que não é assinante do nosso canal, aproveita a oportunidade, assine o canal, participe das nossas programações para você ser ricamente abençoado no nome de Jesus. Hoje estamos com mais um culto online e desta feita, culto especial, porque nós estaremos cercando a mesa do Senhor, estaremos celebrando a ceia do Senhor e esse é um momento maravilhoso para nós, momento esperado quando nós cercamos e participamos da ceia do Senhor. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida e sobre a sua família nesses tempos difíceis que estamos vivendo, que a graça do Senhor seja sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, e sobre toda a sua família. E você também, que chegou aqui nesse canal, Deus lhe abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar o nosso culto online hoje com celebração de Santa Ceia, orando ao Senhor. Convido você a estar orando nesse momento conosco. Maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, mais uma vez, de estarmos, ó Deus, cultuando ao Senhor, mesmo que de forma remota, online, através da internet, através dessa mídia social do YouTube, Senhor, que a Tua graça, Deus, seja derramada nesse exato momento sobre as pessoas que estão acompanhando este culto, esta programação. Fica conosco, nos abençoa nessa noite, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, depois desse momento de oração, nós vamos para a leitura da palavra do Senhor, que será feita no Salmo de número 148. Ele vai estar na tela para que você possa acompanhar a leitura. E logo após a leitura do Salmo 148, vamos passar alguns momentos de louvor e adoração, que é o momento de louvor e de adoração da nossa igreja. Então, Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde. Vamos então com o Salmo 148, logo após momento de louvor. Todo ser que tem fôlego, diz a palavra de Deus, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então vamos louvar a Deus. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor.
tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Mas que a abelha ama a flor, eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz.
toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um preso possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Liberdade e assim viver. Eu te amo, mas que o nauta ama a pátria que deixou, mas que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Parecia impossível
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Foi um milagre, estou aqui. Estou aqui. Graça e paz, irmãos, estamos de volta agora para o momento de reflexão da palavra do Senhor. Nós vamos meditar hoje na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 18. 2 Timóteo 4, 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Na minha Bíblia, um títulozinho diz: o apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Diz assim o texto: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos na Tua presença, Senhor, para meditar na Tua palavra. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante do texto precioso da palavra de Deus, texto em que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, dando conselhos a respeito de como ele deveria se portar diante da igreja do Senhor, diante das dificuldades que o ministério pastoral trazia para aquelas pessoas que abraçavam ao episcopado, que abraçavam essa tarefa maravilhosa que é de pastorear e de levar a palavra de Deus para as pessoas. No capítulo 4, ele está falando exatamente sobre a fidelidade e sobre o zelo na pregação da palavra. Ele está dizendo a Timóteo que ele deveria ser fiel à palavra do Senhor, ao evangelho do Senhor Jesus. Tinha que pregar este evangelho com fidelidade e também com zelo. E nesse capítulo, falando a respeito da fidelidade e do zelo na pregação, dizendo que Timóteo deveria estar preocupado em pregar a palavra de Deus, em pregar essa palavra, corrigindo, repreendendo, exortando, com toda a longanimidade, com toda a doutrina, isso em tempo e em fora de tempo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: fidelidade na pregação da palavra, zelo na pregação da palavra. Mas também nesse capítulo 4, ele resiste também em momentos difíceis que ele passou na sua vida, no seu ministério pastoral, e como que prevendo a sua morte e o seu martírio, visto que o apóstolo Paulo estava preso e já tinha passado pelo primeiro julgamento, estava agora com mais uma audiência, mais um julgamento. Ele estava imaginando, prevendo, sentindo que o seu fim estava próximo. No capítulo, então, 4, a partir do verso 9, até o verso 18, e do verso 16 ao 18 que nós lemos, ele fala das dificuldades, quando teve que enfrentar o tribunal romano, quando teve que enfrentar dificuldades, quando a hora da dificuldade chegou na vida de Paulo. E ele diz lá no verso 16,
na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Paulo fala aqui de dificuldades que ele viveu nesse seu ministério de pregar a palavra de Deus e até mesmo dificuldade enfrentada por seus próprios irmãos em Cristo. E ele diz aqui, na primeira defesa, todos me abandonaram. Diante dos juízes, dos tribunais romanos, ninguém ficou ao meu lado, todos me abandonaram. Chegou a hora da dificuldade, chegou a hora da tribulação na vida de Paulo, e ele se viu abandonado pelas essas pessoas que ele julgava que eles estariam ao seu lado, pessoas que provavelmente ele mesmo pregou a palavra de Deus, mas nós encontramos esse ar de tristeza, de melancolia do apóstolo Paulo nesse verso 16, dizendo que todos eles, ninguém foi a seu favor, todos me abandonaram, e ele diz que isso não lhe seja posto em conta. Meus irmãos, o apóstolo Paulo enfrentou dificuldades. E nós também, irmãos, enfrentamos dificuldades, algumas parecidas com a de Paulo, outras nem tanto, mas a verdade é que todos nós passamos por dificuldades. E chega aquela hora em que a dificuldade é tão grande, é tão intensa, que muitas vezes a gente se sente abandonado pelas pessoas, e muitas vezes as pessoas nos abandonam. Mas Deus é aquele que está sempre ao nosso lado, louvado seja o seu nome. Embora muitas pessoas até pensem que estão abandonadas por Deus, mas Deus é aquele que nunca nos abandona, está sempre ao nosso lado. E é isso que a gente observa nessa palavra de Paulo, escrevendo a Timóteo. O que é que acontece quando chega a hora da dificuldade? A primeira lição que nós encontramos aqui, vivendo aqui a experiência de Paulo, é que na hora da dificuldade, o que é que acontece? Em primeiro lugar, o Senhor está ao nosso lado. Que coisa maravilhosa! Verso 17, temos essa coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo diz, de que Deus está ao nosso lado, que o Senhor está ao nosso lado. No verso 16, ele diz, todos me abandonaram. Observe o verso 16. Ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Mas no verso 17 ele diz, mas, contudo, porém, todavia, o Senhor me assistiu. Que maravilha! O Senhor esteve ao meu lado, o Senhor estava comigo, o Senhor estava presente na minha vida. A primeira observação que ele faz é que quando as pessoas o abandonam, Deus está ao seu lado, Deus o está assistindo. O Senhor, diz Paulo, em outra tradução, em outra versão da tradução desse texto, ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado. Verso 17, na minha tradução diz, mas o Senhor me assistiu. Deus é aquele que está ao nosso lado, meu irmão, minha irmã. Deus está ao teu lado. Nesta hora de dificuldade que você está passando, você possa dizer também, como disse o apóstolo Paulo, todos me abandonaram, todos me deixaram, mas o Senhor está ao meu lado, o Senhor me assistiu, o Senhor estava comigo, o Senhor esteve comigo em todos os momentos. Meus irmãos, Deus é fiel e não deixa que os seus servos, por sua conta própria, Deus não deixa os seus servos por sua conta própria. Ele está junto de nós em qualquer dificuldade, em qualquer circunstância. Creia, meu irmão, que nessa hora de dificuldade que você está passando, creia, minha irmã, que nessa hora de dificuldade que você está passando, Deus está te assistindo, Deus está ao teu lado, Deus está contigo, Deus não te abandona. As pessoas podem te abandonar, as pessoas podem te deixar, mas Deus não te abandona nunca, Ele está sempre ao seu lado. E é isso que o apóstolo Paulo disse nesse verso 17, todos foram embora, todos me abandonaram, ninguém esteve ao meu favor, mas o Senhor esteve ao meu lado, o Senhor me assistiu. Talvez você esteja decepcionado, meu irmão, com algum amigo, com alguma amiga, com a sua família, por não ter estado
a seu lado no momento de dificuldade. Como Paulo, peça a Deus que isto não seja cobrado dessas pessoas. Confie no Senhor, coloque a sua confiança em Deus, não nas pessoas. Lembre-se que em qualquer situação, você nunca está só, o Senhor está ao teu lado, o Senhor está ao nosso lado. Essa é a primeira lição que aprendemos com esta hora de dificuldade de Paulo. A segunda lição que nós encontramos nesse texto de Paulo, nessa carta escrevendo a Timóteo, nessa hora de dificuldade, é que o Senhor nos dá forças. O Senhor nos dá forças. Observe o verso 17, a parte seguinte do versículo. Ele diz: mas o Senhor me assistiu, esteve ao meu lado e me revestiu de forças. O Senhor me revestiu de forças. Só o fato, meu irmão, dele estar ao nosso lado na hora da dificuldade já é algo maravilhoso, já é algo tremendo, já é algo extraordinário. Como é bom nós ouvirmos que Deus está ao nosso lado, ouvindo o nosso choro, o nosso clamor, a nossa oração, o nosso lamento. Mas além disso, o Senhor está também nos dando forças. Que maravilha, que coisa extraordinária. Deus não apenas esteve com Paulo, não só assistiu a Paulo, esteve do lado dele, mas o Senhor lhe deu forças, meu irmão. E Deus está também dizendo a você nesta noite: eu estou também te dando forças para você enfrentar essa hora difícil, essa dificuldade que você está passando na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego, onde quer que seja. Eu estou te dando forças. Primeiro eu estou ao teu lado, primeiro eu estou te assistindo, primeiro eu estou contigo, mas além disso eu te dou força, eu te dou graça para que você possa suportar essa hora difícil e ser vencedor. Queridos, quantas situações difíceis já foram enfrentados com a força que vem de Jesus. Quantas dificuldades você mesmo já passou. Quantas situações difíceis você também passou. Mas nessa hora de dificuldade, naquela hora, quantas vezes Jesus lhe deu forças. Quantas vezes Jesus lhe assistiu, lhe fortaleceu para que você pudesse passar, enfrentar aquela dificuldade, aquela hora difícil na sua vida. Todos nós, queridos, servos de Jesus, que temos um pouco tempo de caminhada cristã, sabemos que no meio dessa caminhada tão longa que temos com o Senhor, Ele sempre está nos dando forças, Ele está sempre renovando as nossas forças, Ele está derramando força sobre a nossa vida, para que a gente possa continuar a nossa caminhada até chegar na Canaã celestial. E é isso que Paulo disse no verso 18, né? Ele diz assim: e Ele me levará salvo para o seu reino celestial, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos dá forças até que cheguemos a este lar precioso, esse lar celestial, e estaremos então para o Senhor pelos séculos dos séculos. Que coisa maravilhosa e extraordinária. Isaías, profeta, pôde experimentar esta verdade maravilhosa de que Deus é aquele que nos dá força. No capítulo 40 e no versículo 29, o profeta diz: Ele chega a dar forças para quem não tem força nenhuma. Olha aí, coisa extraordinária. Deus é aquele que dá força a quem não tem força nenhuma. Então observe aí que a pessoa está acabada, sem forças, sem condições, não tem nada, não tem força nenhuma, mas o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor, Ele vem e nos dá força para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Foi isso que Ele fez com Paulo. Todos abandonaram Paulo, mas Deus esteve ao lado de Paulo,
Deus assistiu a Paulo e Deus lhe deu forças. E observe que ele diz: Deus me revestiu de força para que, por meu intermédio, pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Deus me deu forças. Meu irmão, creia, Deus está te dando força nesta hora para você vencer a sua dificuldade. Terceira lição e última que nós aprendemos com essa hora difícil de dificuldade de Paulo é que, além de o Senhor estar ao nosso lado nos assistindo, além de o Senhor nos dar forças, o Senhor também nos livra. Glória a Deus, que maravilha! Versículo 17 ainda, a parte final do texto, ele diz: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Olha que coisa extraordinária. E fui libertado da boca do leão. E no verso 18 ele complementa dizendo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. O Senhor nos livra, irmãos. Que coisa maravilhosa. Pela experiência de Paulo e pessoal que nós temos, nós podemos perceber que na hora da dificuldade o Senhor nos livra. Aqui ele está dizendo no verso 17: fui libertado da boca do leão. Nós não temos muitos detalhes com relação a essa expressão que o apóstolo Paulo estava usando. O Senhor me libertou da boca do leão. Gente, não tem assim uma certeza absoluta. Os teólogos ainda debatem a respeito dessa expressão de Paulo. Alguns entendem que é uma expressão figurada do inimigo, das dificuldades, né? Porque o apóstolo Pedro diz que o diabo, o inimigo, ele anda ao nosso derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E quando você observa o verso 18, ele diz que o Senhor livrará também de toda obra maligna. Então, muitas pessoas entendem que o apóstolo Paulo está dizendo que está se livrando da boca do leão e que esse leão poderia ser o inimigo que queria tirar a vida de Paulo antes mesmo de ele cumprir o seu ministério, que era de levar a pregação do evangelho aos gentios. Outros também entendem que Paulo talvez estava falando de uma situação que aconteceu literalmente na sua vida, porque naquele tempo os cristãos, eles eram levados e jogados nas arenas aos leões. E alguns estão dizendo que talvez Paulo pudesse ter sido jogado em alguma arena para que os leões o devorassem, mas Deus o libertou, Deus o preservou, mas nós não sabemos, na realidade, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, como fiquei livre da boca do leão, mas uma coisa nós temos certeza: o Senhor nos livra. É isso que o apóstolo Paulo está querendo que eu e você entenda nessa noite. E na hora da dificuldade, o Senhor está ao nosso lado, que na hora da dificuldade, o Senhor nos dá força, que na hora da dificuldade, o Senhor nos livra da boca do leão, nos livra das dificuldades. Nós temos testemunho bíblico, irmãos, e pessoal na nossa vida. Deus nos livra na hora da dificuldade. E há de nos livrar em todas as vezes que passamos por dificuldades. E Ele há de nos levar também salvos para o céu. É isso que o apóstolo Paulo relata no final desse trecho que nós lemos aqui para os amados e queridos irmãos. O Senhor, ele diz assim: fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Saiba que você está livre, meu irmão, de toda obra maligna que venha sobre a sua vida. Nós não devemos temer as obras malignas que são feitas
contra o povo de Deus, porque Deus nos livra, nós nos livramos, Deus traz o seu livramento sobre a nossa vida. E Ele está dizendo aqui: serei salvo, serei livre de toda obra maligna, e o Senhor vai me levar para o seu reino celestial. Nada poderá deter a minha caminhada até a Canaã celestial. O Senhor me livrou da boca do leão, o Senhor me livrará também da obra maligna. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial, para o seu reino celestial. Que maravilha, meus irmãos, que palavra abençoadora nós temos, que palavra confortadora, que palavra incentivadora, encorajadora, para que nós possamos continuar servindo ao nosso Deus, sabendo que na hora da dificuldade, você pode estar passando por dificuldade agora, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos dá força e o Senhor nos livra e nos levará a salvo até o seu reino celestial. E Ele ainda diz: a Ele, ao Senhor, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, te agradecemos por essa palavra abençoada que nós tivemos nesse momento, antes de cercarmos a tua mesa e cearmos, ó Deus. Ó, que coisa extraordinária é saber que o Senhor nos assiste, que o Senhor está ao nosso lado. Que coisa maravilhosa é saber que o Senhor nos dá força, porque nós não temos força nenhuma. Como é extraordinário saber que o Senhor nos livra, que o Senhor nos tira da boca do leão, que o Senhor nos leva salvo para o seu reino celestial. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Minha fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Leva-me à tua mesa, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bem, queridos e amados irmãos, estamos de volta depois da mensagem maravilhosa que nós ouvimos. Voltamos para a celebração da ceia do Senhor, cercarmos a mesa do Senhor, participar do pão, participar do vinho, o pão representando o corpo do Senhor Jesus, o vinho representando o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nesse momento nós vamos para esse momento de celebração da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele rendeu graças, ele repartiu com os seus discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, após a ceia, o Senhor tomou o cálice, rendeu graças, repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. E ele diz também, escrevendo naquela igreja, que nós devemos então discernir, examinar a nós mesmos e assim participar do pão e participar do vinho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É a recomendação do apóstolo para que nós possamos ter uma ceia consciente, participarmos de forma abençoadora a mesa do Senhor, que ela possa ser para nós bênção, que ela possa ser para nós nutrição espiritual através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos, nesse momento, curvar as nossas cabeças mais uma vez, orar ao Senhor, pedir a Ele que perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossos deslizes, para que nós possamos participar com alegria da ceia do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, louvado seja o Teu nome mais uma vez. Nós estamos entrando na Tua presença, dessa vez, ó Deus. Queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja perdoando nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, para que, ó Deus, nós possamos participar de coração limpo, ó Deus, de mente aberta, desta celebração da ceia do Senhor. E se de alguma forma, Senhor, nós pecamos contra Ti e não tivemos essa consciência, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, para que possamos participar deste momento tão sublime. Nesse momento também nós pedimos que o Senhor abençoe estes elementos, o pão e o vinho, o retires, ó Deus, do uso comum nesse exato momento, para que nesta hora, neste exato instante, ele seja agora utilizado para a celebração da ceia do Senhor, para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo,
teu Filho amado ali na cruz do Calvário. Nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, na orientação do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, com relação à ceia do Senhor, ele diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele rendeu graças. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar o pão da terra. E ele repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Tomai, comei dele todos, isto é o meu corpo. Comemos nesse exato momento. Por semelhante modo, no final da ceia, o Senhor tomou o cálice e rendeu graças. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que faz brotar da terra o fruto da videira. E ele repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, isto é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai, bebei dele todos, diz o Senhor, isto é o meu sangue. Maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade tão abençoada que o Senhor nos concedeu de estarmos cercando esta mesa e de participarmos do pão e do vinho. Ó Deus, que esse momento tenha sido maravilhoso para os teus servos, que eles tenham, ó Deus, sentido a tua graça para encher os seus corações, a tua presença no nosso meio, que nós possamos nos nutrir de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos nutrir espiritualmente do Senhor Jesus, fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, porque o teu Filho amado deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e permitiu que o seu corpo fosse machucado para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Muito obrigado, ó Deus. Abençoe os meus irmãos que participaram desta celebração, juntamente com muitos outros que estão celebrando nesse exato momento a ceia do Senhor. Nos abençoa, Deus, fica conosco. Abençoa o teu povo, abençoa o teu rebanho, abençoa a tua igreja amada, tua igreja remida, tua igreja santa, a tua igreja vitoriosa. Muito obrigado a Deus, que mesmo nesses tempos difíceis, o Senhor tem nos sustentado, tem nos amparado. Muito obrigado a Deus. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, estamos de volta agora, felizmente, para encerrar, terminar o nosso culto online desta noite, de louvor, de adoração a Deus e também de celebração da ceia do Senhor. Foi muito bom ter participado com você, ter ceado com você nessa noite. Que Deus esteja lhe abençoando ricamente a sua família. Você tenha uma noite de paz, de tranquilidade. O anjo do Senhor acampe-se ao seu redor, lhe guardando de todo mal, livrando também e guardando toda a sua família nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje em dia, tempos de pandemia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus esteja te abençoando. Só queremos lembrar a você da nossa agenda. Na terça-feira, de forma presencial, nós temos o nosso culto de oração, começando das 19 horas, indo até às 20 horas, de acordo com o protocolo de segurança, o decreto do Estado de Pernambuco.
Nossas celebrações na semana vão, então, das 19 às 20 horas. Também nós estamos de forma presencial com o culto ao Senhor na sexta-feira, também das 19 horas até às 20 horas, culto solene ao Senhor de louvor e de adoração. E no domingo, a partir das 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube, como nós estivemos hoje, com o culto online, com a participação dos irmãos que não podem estar presentes nos nossos cultos presenciais. Deus esteja lhe abençoando, meu irmão, ricamente. Oremos ao Senhor para que essa pandemia vá embora, nós possamos vencer essas dificuldades e possamos voltar a congregar-nos como nós fazíamos antes, com muita alegria, com muita satisfação, com a igreja cheia, com a igreja com muita alegria, os irmãos se abraçando, os irmãos se cumprimentando, coisa que não se pode fazer nesses tempos de pandemia, né? Devemos estar observando os protocolos de saúde, né? De contenção para o vírus que está aí, né? Infectando muitas pessoas. Então, vamos manter o distanciamento social, usar as máscaras, usar o álcool em gel e confiar no Senhor que tudo isso brevemente vai passar em nome de Jesus. Receba, pois, a bênção, meu irmão, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, fique na paz, até a próxima, em nome de Jesus. Lembre-se, coloque Jesus no seu coração. Até a próxima, fica na paz. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.